Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu amado irmão, minha amada irmã, bom dia, feliz sábado para você que vai estar ouvindo, vendo esse vídeo. Não tinha nada programado, mesmo porque faz um bom tempo que eu não faço chamada ao vivo aqui no meu Facebook. Mas hoje, depois do café, eu ainda tô até aqui na mesa, ó, na cozinha, terminando de saborear o meu café. E eu estava lendo a liturgia hoje, essa liturgia maravilhosa, e eu me deparei com o salmo da liturgia de hoje, 12, né? 12 de agosto de 2023. Esse salmo de Davi, o salmo 17, algumas traduções de 18. E esse salmo aqui é um salmo de perfeito louvor, adoração, ação de graças, que nós devemos todos os dias elevar ao nosso Deus. E esses dias eu estava em oração, e esse salmo ele vem em confronto, ou podemos dizer, com a linguagem espiritual, em resposta da minha oração. E também meditação da palavra de Deus. Eu estava meditando Filipenses 4, até anotei aqui no meu diário, né, no meu diário oracional, e eu estava meditando sobre oração, né? Eu pedi a Deus que eu tivesse uma oração verdadeira, uma oração que pudesse subir ao céu e que Ele me ensinasse mesmo a orar, né? Não essa oração meia boca que muitas vezes a gente faz, mas uma oração que realmente chegasse ao céu e tocasse no coração de Deus, né? Como aquela hemorragisa, ela tocou com a fé no manto de Jesus e Jesus diz: quem me tocou? É assim que a nossa oração tem que tocar a Deus. E eu pedi a Ele que eu fosse essa mulher que tivesse essa oração verdadeira, essa oração que pudesse atingir o coração dele, que eu tivesse resposta das minhas orações. E aí eu estava meditando Filipenses 4:6, quando diz assim, Paulo nos orienta como devemos orar. Ele diz assim: não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas. Agora, o mais importante, acompanhados de ação de graças. E aí eu fiquei ruminando esta palavra no meu coração e querendo realmente saber o sentido espiritual de ação de graças. O que é uma ação de graças? Ação de graças é gratidão, é um agradecimento. Ou seja, a minha oração, primeiro diz que a gente não deve se preocupar com nada, porque Deus é o nosso Pai. Mas em todo caso, que nós elevemos a Deus as nossas orações, ou seja, os nossos pedidos de oração e súplica. Mas essa oração ela tem que vir acompanhada de uma ação de graças, ou seja, de um agradecimento, ação de agradecimento. E esse agradecimento, ele tem que ser um agradecimento já pela fé, agradecendo aquilo que você está pedindo, que ainda não é concreto, mas pela fé você já alcançou em nome de Jesus. A verdadeira oração é essa. E aí eu fiquei ruminando, e o Senhor foi me mostrando mais passagens. Lá em Colossenses 4:2 diz assim:
Perseverai na oração, mantendo-vos por ela vigilantes na ação de graças. Ou seja, vigiar, orar, mas acreditar naquilo que ainda não aconteceu, mas pela fé você já tomou posse e que Deus já te deu. Então nós temos que acreditar que aquilo que nós estamos colocando para Deus, Deus já nos deu. E temos que ter paciência para esperar o tempo dele, não é no nosso tempo. E Deus ainda me faz lembrar a passagem em Efésios, né? Efésios, a passagem tão conhecida de nós, mas tão pouco praticada, né? Efésios 6, que é a armadura de Deus, a armadura do cristão. Lá nos versículo 16, diz assim: em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Tem 3 orientações aqui para que a minha oração ela seja forte, verdadeira e que ela atinja o coração de Deus. Primeiro, o escudo da fé. A fé, ela apaga todos os dardos do maligno, todas as mentiras do maligno. E o capacete da salvação, o que é o capacete da salvação? É a confiança que você já é salvo, que você já é salvo em Jesus Cristo, que você é filho de Deus. Ele te deu a salvação. Ele morreu na cruz por você. Então você é filho. Então você é cuidado de Deus. Deus te cuida. Deus cuida de você. E a oração constante em súplicas. E principalmente aqui que fala a oração em línguas. Eu tenho praticado muito mais a oração em línguas e já está fazendo efeitos tremendos na minha vida e que eu vou partilhar com vocês logo mais. Eu irei testemunhar o que é a oração de línguas, que é o amor do Pai e do Filho em nós, orando em nós e orando por nós, que é o Espírito Santo de Deus, o amor-dom, o Espírito de Deus. Então, essa oração, ela tem que ser uma oração pura e verdadeira, em ação de graças. E a ação de graças, ela é uma ação, eu tenho que ter uma atitude. Tem que ter a oração e a ação, a atitude. E também nós conhecemos também os sacrifícios da ação de graças. Que são o que os sacrifícios, Beatriz? São as novenas, os propósitos que nós fazemos. Mas a gente perde, ou então não sabe, na consciência da gente, que essa novena que nós fazemos pelo um pedido, pelo um objetivo, ela não tem que ser só pedinte. Eu não sou pedinte. Eu tenho que já agradecer. Eu tenho que apresentar a Deus os meus desejos, né? As minhas dificuldades, aquilo que eu quero alcançar, aquele objetivo. Mas esse meu apresentar não é aquele apresentar de derrota. Ah, eu sou derrotado, Senhor, me ajude. Não. O nosso apresentar, as nossas súplicas, as nossas orações, pelo um pedido, pelo um propósito, ela tem que vir acompanhado dessa ação de graças, dessa fé que eu já recebi, que Deus já me deu, em nome de Jesus, a graça, essa ação de graça, né? E, principalmente, eu tenho que colocar a fé que vai apagar todas as dúvidas, as flechas, as mentiras do maligno. A confiança, que é o capacete da salvação, a esperança que eu já fui salvo, que Jesus é o meu Senhor e Salvador, que eu sou filha de Deus, Deus cuida de mim. Oração, súplicas e a oração de línguas. Essa é a verdadeira oração.
E o que isso tudo tem a ver com o salmo de hoje, Bia? O salmo de hoje, meus irmãos, me trouxe assim uma oração, que os salmos são orações daquele povo de Deus que fazia em louvor, em adoração ao seu Deus. Então, o salmo de hoje, 17 e 18, é Davi, que depois que Deus deu a vitória para ele sobre os inimigos, Davi, ele fez essa oração, né, esse salmo em louvor e em agradecimento a Deus. E a liturgia, ela traz um resumo e traz também uma reflexão. Mas você pegue, eu vou ler a liturgia porque o salmo é muito grande, só para você ver o conteúdo do que realmente é o salmo. Depois você vai pegar a tua Bíblia, a minha está aqui, eu já li. Eu leio a liturgia e também leio a Bíblia. Você vai meditar. E você vai tomar esse salmo como uma oração de ação de graças aos pedidos, às suas novenas, aos seus propósitos que você vai levar a Deus. Você nunca mais, peça o Espírito Santo agora mesmo, nunca mais esqueça que os seus pedidos a Deus, eles têm que vir através ou acompanhado de uma ação de graça, ou seja, de uma ação que você já sabe, tem certeza, tem fé que você já recebeu em nome de Jesus, porque você é filho de Deus, porque você é cuidado por Deus, você não é órfão, você tem um pai. E Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, foi que nos deu essa salvação, essa filiação, através do sangue derramado dele. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós fomos comprados muito caros, meu amado irmão. Deus nos deu o único filho dele. E não satisfeito com isso, sabendo que nós somos fracos, pecadores, que nós iríamos esquecer tudo isso. Ele nos manda o segundo Paráclito, o Espírito Santo. Para quê, Beatriz? Para nos lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Para nos lembrar que foi Jesus que morreu na cruz por nós. Para nos lembrar que nós temos um Senhor e Deus que se fez homem para alcançar as nossas misérias, e está lá no céu, está em mim e você, através do seu Espírito, que ele soprou sobre nós para nos fortalecer, para nos lembrar, para nos formar até os finais dos dias, até os finais dos tempos. Nós temos que ter essa certeza no coração que nós temos um advogado conosco, que nós temos Deus conosco dentro de nós, porque eu e você somos templos do Espírito Santo, amém? Então, o Salmo diz assim: eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força poderosa e salvação. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, sois meu escudo e proteção. Em vós espero. Invocarei o seu santo nome, Senhor, e a ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Quais são seus perseguidores? Seus perseguidores são os seus problemas, suas dívidas, a doença, a perda, os conflitos com a família, as dores que você traz, são seus perseguidores. E Deus, ele nos salva dos nossos perseguidores. Agora, eu preciso orar com fé, eu preciso ter confiança, eu preciso ter essa ação de graças, já louvando e agradecendo pelaquilo que estou pedindo. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo, e louvado seja Deus, meu Salvador. Concedeis ao vosso rei, quem é o rei hoje? Eu, diga assim, concedei a mim, Beatriz, diga aí o seu nome, grandes vitórias, e mostrai misericórdia ao vosso ungido. Quem é o ungido de Deus? Eu, diga assim, eu, Beatriz, diga o seu nome. Eu sou a ungida de Deus.
Eu sou a filha de Deus, eu sou a escolhida de Deus, Ele me unge, Ele me protege e Ele me concede as suas graças, amém? Agora, nesse salmo, Davi, quando você for pegar a sua Bíblia, você vai ver que Davi, ele coloca aqui algo que é muito importante e que muitas vezes nós esquecemos. As graças de Deus, para que elas possam ser plenas na gente, para que a gente possa alcançar essas graças, nós temos que estar na justiça de Deus. Nós temos que estar nos caminhos de Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus em nossas vidas e não a nossa vontade. Nós temos que buscar a fazer aquilo que Deus nos fala na palavra. Cumprir os seus mandamentos. Ser um cristão autêntico e verdadeiro. Aí sim, a tua oração será eficaz. Assim como Davi era esse ungido de Deus, era esse escolhido de Deus, que era protegido em todas as suas batalhas, que era defendido contra todos os seus inimigos, eu e você seremos também. Mas Davi, ele era íntimo de Deus. Davi, ele temia a Deus, ele amava a Deus, ele fazia a vontade de Deus. E esse Deus de Davi, aqui do Salmo, é o mesmo Deus de hoje. Agora, eu tenho que ser uma serva, um servo, um filho de Deus, um cristão. Se você é cristão e se diz cristão, eu tenho que ser um cristão autêntico e buscar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Deixar as coisas que desagradam o coração de Deus, renunciar e viver a vontade de Deus. Aí sim, a minha oração, a sua oração, a nossa oração será atingida por Deus. E Ele lá do céu, como diz aqui, que lá do céu Deus mandou os trovões, mandou o fogo, mandou a unção, capacitou Davi para ele vencer seus inimigos. E assim Deus fará conosco também. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você possa ver novamente esse vídeo e meditar naquilo que o Espírito mandou falar para você. Pega a sua palavra, leia esse salmo, rumine esse salmo, ore com esse salmo e Deus vai falar muito mais com você. Se você pedir, Deus fala. Eu tenho pedido e Deus tem falado comigo. Mas eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que renunciar os barulhos do mundo, as coisas do mundo, para que eu possa abrir os ouvidos espirituais, a mente, a inteligência espiritual, para escutar a Deus. Porque Deus, Ele não está no barulho, Ele está no íntimo. Ele fala dentro de você, na sua alma. E Deus tem me falado que as respostas que eu tanto busco estão dentro de mim. E quem está dentro de mim? O Espírito Santo de Deus. É Ele que me revelará as respostas que eu tanto busco. É Ele que vai revelar as respostas que você também busca. Busque o Espírito Santo. A unção de Deus. O Paráclito que Deus nos deu para que ficasse conosco, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos dar sabedoria, para nos dar ânimo, para nos tirar do abatimento, porque nós somos humanos, tem dia que nós estamos fracos, abatidos, mas se você clamar pelo Espírito Santo, Ele vai te levantar, Ele vai te ungir, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar coragem, assim como fez em Pentecostes, quando Jesus chegou, depois que Jesus morreu, seus discípulos achavam que tudo estava acabado, e Jesus soprou o Espírito. E aquele povo se levantou, saiu, estavam trancados com medo, eles saíram, foram evangelizar, foram falar de Deus sem temer a nada e a ninguém, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Clame o Espírito, peça o Espírito Santo, que Ele lhe ouvirá. A palavra de Deus diz assim:
Bate a porta que ela se abrirá. Busca que tu encontrarás. Pede que eu te darei. A palavra de Deus, ela pede para você. Abre as portas do teu coração. Que eu entrarei e cearei contigo e tu cearás comigo. Ou seja, se você abrir o seu coração, Deus, o Espírito Santo, Jesus, ele vai entrar na sua vida e vai te dar comunhão com ele. Comer é comunhão. Ele vai te dar comunhão, ele vai te dar intimidade. E você vai vencer todas as batalhas. Você vai vencer os seus inimigos. Você vai vencer essa depressão, você vai vencer essa angústia, você vai vencer essa saudade que está ainda no seu coração de uma perda que você teve, de um ente querido. Você vai vencer as dificuldades materiais. Deus é contigo, você é filho. Você é filho de Deus, ele cuida de você. Agora você tem que ter essa intimidade, você tem que se conectar com esse Deus. Para que ele te dê as respostas e para que ele te dê a força que você necessita. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa soprar sobre vocês essa nova unção, esse novo tempo, esse tempo de Pentecostes constante, perene, que nós precisamos. Essa unção de Deus, esse ruar do Espírito Santo, possa chegar até a sua casa e possa te batizar, possa te renovar, possa te restaurar, possa te dar novo ânimo. Amém? Fica na paz de Deus. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, abençoe o seu final de semana, abençoe sua família.